Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Rogério Geraldino, sou instrutor Telechia da área de marketing, ok? Aqui a gente está para responder uma pergunta sobre anúncios, ok? Como construir anúncios atrativos. Eu estou pegando como base aqui o Facebook, porque é uma das ferramentas mais completas que nós temos hoje no mercado para fazer anúncios, ok? E é uma das ferramentas que envolve o maior número de itens dentro da sua construção, de uma maneira mais simplificada, mais fácil. Cada ferramenta ela fornece um, uma construção de anúncio em que passa por etapas fundamentais, que seria o desenvolvimento da campanha. No desenvolvimento da campanha é onde você apresenta a intenção, o objetivo de alcance do seu cliente com aquele anúncio, ok? Por exemplo, eu tenho o objetivo de levar pessoas para o meu site, um objetivo de fazer com que as pessoas preencham um formulário, uma landing page, enfim. É na campanha que você vai definir o seu objetivo. Depois você vai ter o seu conjunto de anúncios ou grupo de anúncios, em que lá nele você vai colocar ou as suas palavras-chave, no caso do Google AdWords, ou no Facebook, o comportamento das pessoas, a demografia, a preferência, construir a sua persona lá dentro. E depois nós temos o anúncio, que também pode ser chamado de criativo, onde você vai colocar as informações, os elementos e as imagens e os dados para que nesse contato com a pessoa ela tenha o interesse em clicar no seu anúncio, interagir com o seu produto ou a sua solução, tá? Por que eu coloquei essa página aqui em vez de construir um slide explicativo? Porque no Facebook nós temos diversos links, ok? Se você entrar lá facebook.com/business, você vai encontrar uma página específica do Facebook que vai trazer diversas informações para vocês. Como, por exemplo, aqui você pode ter, passando no menu marketing no Facebook, diversos links que podem apresentar algumas situações básicas para você desenvolver um anúncio. Então aqui a gente está vendo no facebook.com/business, que é o Facebook para empresa. A gente vê aqui marketing no Facebook e a gente está nesse link dicas de publicidade, que vai esclarecer muitas coisas para você, tá? Eu não vou entrar em cada um deles, porque eu vou dar aqui uma visão geral sobre cada um dos tópicos, principalmente porque nós vamos ter também um webinar futuramente, num futuro próximo aí, sobre anúncios no Facebook, e vocês podem observar lá todas as informações. Aqui a gente vai ver uma parte bem sucinta para até esse vídeo não ficar muito longo, mas também você pode conferir todas as dicas e um processo intermediário e mais avançado na formação de Facebook para negócios e Facebook Ads da Intelec, ok? Que são 16 horas, e lá você vai ver cada passo a passo, dicas, informações, tanto dentro do Facebook e tem também uma palhinha para falar do Instagram, ok? Então a gente vai ver um pouquinho aqui sobre dicas de anúncio para tornar ele mais atrativo. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: antes de pensar anúncio, você tem que saber quais são os valores que o seu produto traz para a comunidade, quais problemas ele resolve. Você vai separar isso numa lista de virtudes que ele traz para o cliente e informações de solução de problema que o seu produto traz, ok? Porque a gente tem que imaginar o seguinte: sempre que alguém entra em uma rede social, ela nunca entra pensando em comprar. Ela não entra numa rede social para pesquisar fogão, por exemplo, para pesquisar geladeira, computador, notebook, enfim. Ela entra na rede social para interagir com as pessoas. Então, um primeiro ponto para você criar anúncios eficientes, ok, é que você, com a intenção de entrada da pessoa na rede, você faça um anúncio, o que nós chamamos até de native ads, em que envolva uma imagem, que essa imagem represente aquilo que ela espere ver dentro da rede social. Então, por exemplo, uma pessoa se envolvendo com um objeto, ou se envolvendo com outras pessoas, imagens com cores fortes, contrastantes, ok? O Facebook tem o fundo azul, tem essas informações, então envolva cores mais fortes, cores contrastantes, que deem foco no produto ou na pessoa, com uma boa iluminação. Então a primeira coisa é que você tenha um design que ofereça um contraste necessário no desenvolvimento do seu anúncio. Então aqui, ó, fotos ou imagens são essenciais para prender a atenção dos seus clientes no Facebook. Então você clicando aqui recebe algumas dicas, mas o fundamental é, se você for oferecer um objeto específico, então você dê o contraste ideal naquele objeto, uma cor sólida no fundo, ou um destaque no objeto, um desfoque no fundo,
com uma boa iluminação para que ele fique evidenciado, ok? Você tem que chamar a atenção das pessoas para ir direto naquilo que você quer apresentar. E imagine um jornal que nós temos a manchete, que nós temos a imagem, temos o texto. A primeira coisa que a pessoa observa é ou a manchete de uma forma rápida ou a imagem, mas o que prende a atenção da pessoa é a imagem. Então, em um momento até que ela interprete aquela situação, ele fica imagem, título, imagem, alguma coisa assim. E aqui, no caso do Facebook especificamente, não coloque um volume de texto na imagem acima de 20%, que ele vai reduzir muito o alcance, ok? Se você for colocar um texto, coloque algo que gere uma sensação de curiosidade na pessoa ou interesse para que ela leia a legenda, por exemplo, ou clique diretamente no link para receber mais informações. Então, imagem é tudo, ok? E quando você for construir a sua legenda, você construa com palavras persuasivas, com as informações que você separou daqueles problemas que se resolve na sua situação, com a solução apresentada, com o produto apresentado. Então você vai construir uma legenda, aquele texto que fica na parte de cima do seu anúncio, voltado a algum dos problemas e alguma das situações que a sua solução apresenta. Por isso que existe na construção do anúncio o teste AB, porque você vai construir imagens e essas imagens elas vão estar vinculadas a algumas soluções ou alguns problemas que o seu produto ou serviço resolve. E a partir disso você vai fazer o comparativo em um teste AB dentro do próprio anúncio, ok? Em que você vai verificar qual tem mais alcance para você ir substituindo e atualizando e acrescentando outros anúncios para fazer o comparativo para ver o que dá mais certo ou não. Anúncio é sempre teste, não tem muito segredo. É você desenvolver uma sequência de informações que chame a atenção com elementos persuasivos, com gatilhos mentais, ok? Que você pode construir uma frase que leve ao despertar de curiosidade ou essa chamada principal dentro do seu anúncio, ok? Uma coisa importante que você tem que observar é que ninguém gosta de ficar lendo texto muito grande. Então sempre procure ser sucinto, direto e apresentar aquela virtude ou em forma de pergunta, não levando para o lado pessoal, ok? Até pelas políticas de privacidade do Facebook. O que é levando para o lado pessoal? Não querer apresentar como se fosse um elemento único para uma pessoa única, ok? Ele até dá um exemplo lá, um exemplo meio estranho, mas enfim, ele dá um exemplo no Facebook nas políticas de privacidade dele. Homens procurando mulheres na região, por exemplo, de Brasília. Ele deixa bem aberto. Mas se colocar um homem procura uma mulher para namorar, ele leva tudo pro pessoal e ele acaba até cancelando o anúncio. Então não seja pessoal, seja uma empresa que vai resolver o problema através dessa chamada que desperte o interesse da pessoa através dessa informação apresentada já logo instância, já logo no começo, vinculado a essa imagem que foi apresentada, ok? Uma dica que eu deixo para vocês, Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, leiam esse livro, vocês vão ter diversas informações e diversos elementos que vão te ajudar na construção do anúncio para gerar conversão, ok? Voltando ao ponto que nós falamos daquela questão do Native Ads, o que é o Native Ads? É um anúncio que você envolva a pessoa com imagens, com contexto, como se aquilo já fizesse parte do dia a dia dela, ok? Então, por exemplo, o anúncio que vai oferecer bolo para festa de aniversário. Você não precisa apresentar a foto do bolo lá e colocar um quadro, olha, oferta só hoje, desconto, não. Você apresenta uma festa de aniversário com pessoas felizes, com contraste e iluminação ideal, aonde você quer apresentar o bolo, por exemplo, e lá você pode, na legenda, ir guiando o olho da pessoa para que ela se interesse pela imagem e clique no seu anúncio para preencher o formulário e gerar uma conversão, ok? Então, trabalhe sempre a ideia de gatilhos mentais que ative a necessidade na cabeça da pessoa. Nesse livro do Robert Cialdini você vê informações importantes para levar a pessoa a ser persuadida pelo seu anúncio. Ele é um livro não é antigo, muito antigo de certa forma, mas é muito válido até hoje, ok?
quando você está fazendo a construção do seu anúncio também, você tem que analisar qual é o formato mais interessante para o seu público. Às vezes você pode estar fazendo um anúncio de imagem e você pode estar colocando uma imagem única e não visualizando que o seu consumidor ele demonstrou muito mais interesse na sua página por um vídeo específico. Então você tem que analisar também qual mídia é mais interessante nessa construção do processo. Como é que você faz isso? Tudo com base em testes. No Facebook tem a opção de fazer carrossel, por exemplo. Você pode colocar 5 imagens iniciais e essas 5 imagens, cada uma apresentar uma virtude do seu problema. O Facebook automaticamente ele vai colocando em primeiro lugar a imagem que dá mais resultado e mais cliques, ok? Então você tem que analisar lá no desenvolvimento da sua campanha qual que é o seu objetivo, e dentro do seu objetivo você vai ter que verificar qual ferramenta inspira mais as pessoas, certo? Se você descobre, por exemplo, que seu público é um público bem corrido, não tem tempo muito para ficar observando os detalhes, você pode fazer um vídeo de 15 segundos, 30 segundos, que roda automaticamente quando passa na linha do tempo da pessoa e ela automaticamente dá aquela pausa porque aquilo chamou a atenção. Então você tem que verificar exatamente qual é o tipo de mídia que você vai se utilizar na construção desse anúncio, ok? Então, imagem é fundamental, que tenha um bom contraste, que tenha informações do dia a dia das pessoas, que traga empatia, um título persuasivo que você pode se basear no Robert Cialdini também, e usar na construção do seu título e na construção das informações, nunca trabalhar uma divulgação de produto direto. Igual eu falei, as pessoas não entram nas redes sociais procurando produto, elas entram para procurar informações, detalhes, interagir com os amigos, enfim, é uma rede social. Muito mais do que isso, né? Uma mídia social, uma ferramenta de interação. Então lá você tem que levar valor na vida das pessoas, ok? Aqui tem alguns outros links que você pode se utilizar também, algumas informações para levar o cliente à ação, levar o cliente a se utilizar dos diversos recursos que se tem dentro do seu anúncio para trazer esse benefício para ele, e você pode, observando essa página propriamente dita, verificar qual informação é importante na construção do seu anúncio. Não tem muito segredo a construção do seu anúncio, é teste a persistência, é ver o que deu certo e o que não deu certo, e a partir disso você aplicar algumas determinadas situações no seu dia a dia. Eu vou resumindo esse vídeo aqui, já ficou um pouco longo, mas eu quero deixar também o convite para vocês participarem do nosso webinar ao vivo, ok? Nosso live, falando sobre anúncios no Facebook. E a partir disso vocês vão receber dicas, recomendações, informações mais detalhadas, mais maduras para a construção desse caminho certo para gerar mais conversão, ok? Agradeço a atenção de vocês que prestigiaram esse vídeo aqui nesse momento. Se vocês tiverem qualquer dúvidas sobre as informações aqui transmitidas, você pode mandar e-mail para rogerio@entelequia.com.br ou você pode deixar o seu comentário, seu like, compartilhar esse vídeo e as ações necessárias que você queira efetuar para que a gente possa sempre estar mantendo esse contato para trazer informações e detalhes para vocês, ok? Muito obrigado por sua participação e nós nos vemos no live sobre anúncios do Facebook e em outros materiais que nós vamos deixar para vocês online. Um abraço, pessoal!